quando Deus tira Israel do Egito, através de Moisés, leva o povo para o Monte Sinai, ali Deus outorga a lei. Aí inicia a quinta dispensação, a dispensação da lei. A quinta dispensação durou cerca de 1445 anos, que ela é dividida em 3 períodos. O primeiro período é chamado de período teocrático, que vai da outorga da lei até o início da monarquia israelita. Compreende aquele período todo dos juízes, que durou aí uma média aí de 465 anos. Esse período chamado de período teocrático, quando Israel não tinha ainda um rei. Depois, quando Israel desejou ter um rei, como as demais nações, aí iniciou o segundo período da dispensação da lei, conhecido como período da monarquia israelita, que durou cerca de 490 anos, que vai da escolha de Saul como rei de Israel até o exílio babilônico, quando Judá foi levado para a Babilônia em cativeiro. Aí, quando Judá foi levado para a Babilônia em cativeiro, iniciou um período conhecido como plenitude dos gentios. Nessa época, Israel passou a viver sob o domínio de impérios gentios. Aí veio o Império Babilônico, sob Nabucodonosor, que levou eles cativo. Depois veio o Império Medo-Persa, através de Ciro, que autorizou o fim do cativeiro de Israel e o retorno deles à reconstrução de Jerusalém do templo. Aí depois veio o terceiro império, o Império Grego-Macedônio, liderado por Alexandre Magno. E depois veio o quarto império, que é o Império Romano, que aí esse período já compreende quando Jesus nasceu. Jesus nasceu na época da plenitude dos gentios, quando o mundo era dominado pelo Império Romano. Então, esse terceiro período durou de quando Judá foi levado em cativeiro até o nascimento de Jesus Cristo. E a lei durou, então, até a morte de Jesus. O fim da dispensação da lei também foi com um julgamento, Só que um julgamento de Deus sobre o pecado. E Jesus Cristo assumiu esse julgamento, quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Então, na verdade, como o homem não foi possível cumprir a lei, o povo fracassou na lei, Israel, o povo eleito, fracassou a ponto de rejeitar o seu Messias. Então, o juízo de Deus foi derramado sobre seu Filho Jesus Cristo por uma determinação da presciência de Deus, em que Jesus assumiu todas as nossas culpas. Como a própria palavra de Deus diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, a dispensação da lei também é concluída com o juízo de Deus sobre a desobediência do homem, sobre o pecado do homem, só que dessa vez Jesus é quem suporta esse juízo, a ponto de, na cruz do Calvário, ele bradar dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente. Ali Jesus sentiu o peso da ira de Deus contra o pecado humano, mas ele suportou. Ele suportou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assumiu as nossas culpas. Olha o tamanho da misericórdia de Deus.